Ele sempre respondia tá tudo bem antes mesmo de pensarem em perguntar de verdade. A frase saía automática, como um reflexo condicionado, aprendido ao longo dos anos. Não importava o que estivesse acontecendo por dentro, nem o peso que carregava naquele dia específico. A resposta já estava pronta, ensaiada, disponível para manter tudo funcionando sem criar constrangimentos. No começo, ele acreditava que isso era maturidade. Que não fazia sentido incomodar os outros com problemas que talvez nem fossem tão grandes assim. Havia sempre alguém em situação pior, alguém passando por algo mais sério, alguém que parecia merecer mais atenção. Então ele minimizava o próprio desconforto, transformava dores reais em coisas bobas e seguia em frente. Com o tempo, essa postura começou a se solidificar. As pessoas passaram a vê-lo como alguém forte, estável, que nunca reclamava. Um porto seguro emocional para os outros. Alguém que sempre ouvia, sempre aconselhava, sempre estava disponível. E ele cumpria bem esse papel, mesmo quando por dentro se sentia cada vez mais cansado. O problema é que, quanto mais ele sustentava essa imagem, menos as pessoas perguntavam se ele estava bem de verdade. Não por falta de carinho, mas por hábito. Ele parecia sempre bem. Sempre no controle. Sempre resolvido. Então ninguém via motivo para aprofundar. E, aos poucos, ele começou a perceber algo incômodo. Não era apenas que as pessoas não perguntavam. Era que ele mesmo já não sabia mais como responder se perguntassem. Havia dias em que acordava com um peso estranho no peito, uma sensação de desânimo sem causa clara, um cansaço que não combinava com as horas de sono. Mas, quando alguém perguntava como ele estava, a resposta vinha automática. Tudo certo. E aquela resposta encerrava qualquer possibilidade de conversa mais profunda. Ele começou a notar como esse padrão o isolava silenciosamente. Estava cercado de pessoas, conversava, ria, participava. Mas havia uma camada de solidão que ninguém enxergava. Uma solidão que não vinha da ausência de companhia, mas da ausência de espaço para ser vulnerável. Ele se perguntava, em silêncio, se alguém perceberia caso ele não estivesse bem. Se alguém notaria a diferença. Se alguém perguntaria algo além do básico tudo bem, dito por educação. Mas essas perguntas nunca saíam da mente. Ele não queria parecer dramático, nem carente, nem fraco. Então guardava tudo. E assim, dia após dia, ele seguia sendo o forte, o estável, o que nunca precisava de nada. Mesmo quando tudo o que ele queria era que alguém, em algum momento, perguntasse de verdade, você está bem? Com o passar do tempo, ele começou a perceber que havia se tornado invisível nas próprias dores. Não porque ninguém se importasse, mas porque ele mesmo havia ensinado os outros a não olhar muito de perto. Sempre que alguém demonstrava preocupação, ele suavizava. Sempre que alguém perguntava um pouco mais, ele desviava. Sempre que surgia uma chance de falar algo real, ele transformava em piada ou em resposta vaga. Ele fazia isso por medo de ser um peso. Medo de atrapalhar a leveza dos encontros. Medo de mudar a forma como as pessoas o viam. Havia uma crença silenciosa de que, se mostrasse demais o que sentia, deixaria de ser aquela pessoa fácil de lidar, aquela presença tranquila que todos pareciam gostar de ter por perto. E, no começo, isso funcionava. Ele continuava sendo querido, convidado, incluído. Mas havia um preço invisível sendo pago. Cada vez que ele se calava, confirmava para si mesmo que suas emoções não eram prioridade. Cada vez que sorria quando queria chorar, reforçava a ideia de que precisava se esconder para continuar pertencendo. Ele começou a notar como isso afetava a forma como se via. Aos poucos, deixou de se sentir digno de atenção quando não estava bem. Começou a acreditar que só merecia cuidado quando estivesse forte, resolvido, funcional. Essa lógica silenciosa o afastava cada vez mais da própria humanidade. Havia noites em que ele se sentia exausto sem saber explicar porquê. Não era o corpo cansado, era algo mais profundo. Um cansaço de sustentar uma versão de si mesmo que nunca descansava. Um cansaço de ser sempre o apoio, nunca o apoiado. Um cansaço de engolir palavras que pediam para sair. Ele começou a se perguntar quando foi que aprendeu a fazer isso. Em que momento entendeu que precisava ser o forte o tempo todo? Talvez tivesse sido na infância, quando percebeu que demonstrar tristeza criava problemas. Talvez na adolescência, quando aprendeu que vulnerabilidade virava motivo de piada. Talvez na vida adulta, quando entendeu que ninguém tinha tempo para lidar com a dor dos outros. Ele não sabia ao certo. Só sabia que, em algum ponto, decidiu que seria mais seguro não precisar de ninguém.
E essa decisão, embora parecesse proteção, agora parecia mais uma prisão. Havia um desejo silencioso crescendo dentro dele. Não de atenção exagerada, não de drama, não de grandes discursos. Apenas o desejo simples de ser visto como alguém que também sente, que também cansa, que também precisa de apoio de vez em quando. Mas ele não sabia como abrir essa porta sem sentir que estava fazendo algo errado. Com o passar dos dias, aquele desejo silencioso de ser visto começou a crescer de forma incômoda. Não como um pedido claro, nem como uma necessidade explícita, mas como uma sensação constante de falta. Era como se algo essencial estivesse sempre ausente nas interações mais simples. Ele conversava, ria, participava, mas sentia que uma parte importante de si mesmo nunca entrava realmente na sala. Ele começou a perceber como tudo ao seu redor funcionava em camadas. Havia a camada social, leve, rápida, cheia de frases prontas e respostas automáticas. E havia uma camada mais profunda, onde estavam suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças e sua exaustão emocional. O problema é que quase ninguém chegava a essa segunda camada. E ele fazia questão de manter assim. Não porque não quisesse proximidade, mas porque não sabia como lidar com ela. Aproximar-se de verdade significava correr o risco de ser rejeitado, mal interpretado ou simplesmente ignorado. E ele já tinha experimentado isso antes, em momentos antigos, quando tentou falar algo mais sério e sentiu que suas palavras caíram num vazio constrangedor. Essas lembranças nunca o abandonaram completamente. Elas ficaram guardadas como alertas silenciosos, dizendo: não vá longe demais, não fale demais, não mostre demais. E, obedecendo a esses avisos internos, ele passou a controlar cada pedaço de vulnerabilidade que ameaçava aparecer. Com o tempo, isso começou a afetar não apenas suas relações com os outros, mas também sua relação consigo mesmo. Ele já não sabia distinguir o que sentia de verdade do que fingia sentir para manter tudo funcionando. Havia dias em que se perguntava se ainda era capaz de chorar de verdade, sem se censurar mentalmente por isso. Havia momentos em que sentia raiva e, em vez de reconhecê-la, imediatamente a transformava em silêncio. Ele começou a notar como essa autocensura era cansativa. Não era um cansaço físico, mas um desgaste interno contínuo, como se estivesse sempre segurando algo pesado dentro do peito. E quanto mais tempo segurava, mais difícil parecia soltar. Em alguns dias, ele se pegava fantasiando situações em que alguém simplesmente o abraçava sem fazer perguntas. Ou em que alguém dizia: você não precisa ser forte agora. Essas fantasias não eram românticas nem dramáticas. Eram simples. Humanas. Revelavam o quanto ele estava carente de algo que nunca se permitiu pedir. Ele começou a se perguntar por que pedir ajuda parecia tão errado para ele. Porque a ideia de precisar de alguém vinha sempre acompanhada de vergonha. Era como se dependência fosse sinônimo de fracasso pessoal. Como se qualquer sinal de fragilidade anulasse tudo o que ele havia construído como identidade. Essa lógica interna era cruel, mas também muito antiga. Ele não lembrava quando começou a pensar assim, apenas sabia que essa crença estava profundamente enraizada. E, por mais que tentasse combatê-la racionalmente, ela continuava influenciando suas escolhas emocionais. Havia dias em que ele sentia vontade de desaparecer por um tempo. Não para morrer, não para fugir do mundo, mas apenas para parar de sustentar a própria imagem. Para não precisar ser o forte, o estável, o que sempre está bem. Apenas para existir sem performance, sem expectativa, sem resposta pronta. Ele começou a perceber que aquela solidão que sentia não vinha da falta de pessoas ao redor, mas da falta de permissão interna para ser inteiro diante delas. Ele estava sempre presente pela metade. Sempre editado. Sempre filtrado. Sempre contido. E essa constatação doía mais do que ele gostaria de admitir. Porque significava que, em parte, ele era responsável pela própria invisibilidade. Não no sentido de culpa, mas no sentido de hábito. Ele havia treinado o mundo a vê-lo apenas como ele se mostrava. Essa percepção não trouxe alívio imediato. Pelo contrário, trouxe um desconforto novo, mais profundo, mais difícil de ignorar. Mas também trouxe algo importante, uma clareza silenciosa de que continuar exatamente do mesmo jeito já não era uma opção emocionalmente viável. A partir daquela clareza desconfortável, ele começou a observar a própria vida com mais atenção. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora ganhavam um peso diferente. Ele reparava em como sempre desviava conversas que se aproximavam demais de algo pessoal. Como mudava de assunto quando alguém perguntava algo mais sério. Como respondia com humor quando, na verdade,
queria responder com sinceridade. Esses padrões estavam em todo lugar. No trabalho, quando alguém perguntava se ele estava bem depois de um dia visivelmente difícil. Com amigos, quando alguém percebia que ele estava mais quieto do que o normal. Até em casa, sozinho, quando sentia vontade de admitir para si mesmo que algo não estava certo, mas logo tratava de se distrair para não encarar esse sentimento. Ele começou a perceber que não era apenas medo dos outros. Era medo de si mesmo. Medo de abrir uma porta emocional que talvez não conseguisse fechar depois. Medo de reconhecer dores que estavam guardadas há tanto tempo que já pareciam parte da mobília interna. Medo de descobrir que havia mais tristeza ali dentro do que ele estava preparado para lidar. Havia também uma raiva silenciosa que ele nunca tinha aprendido a nomear. Raiva de sempre ter sido responsável. Raiva de sempre ter sido compreensivo. Raiva de sempre ter sido que entende tudo e nunca exige nada. Ele nunca se permitiu sentir essa raiva de verdade, porque parecia feio, imaturo, injusto. Mas ela estava ali, acumulada, misturada com frustração e cansaço. Ele começou a se perguntar por que nunca se sentia autorizado a precisar de algo. Porque sempre parecia que as necessidades dos outros eram mais legítimas do que as dele. Porque sempre colocava seus próprios limites em segundo plano. Essas perguntas não vinham com respostas claras, mas vinham com um peso emocional que ele já não conseguia ignorar. Em alguns momentos, ele pensava em como teria sido diferente se, em algum ponto da vida, alguém tivesse parado tudo e dito, você também importa. Não como uma frase genérica, mas como uma verdade sustentada por ações. Alguém que tivesse ficado, mesmo quando ele não estava bem. Alguém que tivesse insistido, mesmo quando ele tentava se esconder atrás do tá tudo bem. Mas ele não teve isso. E, em vez de lamentar abertamente, ele transformou essa ausência em uma regra interna. Não espere dos outros o que você não recebeu. Não peça o que nunca te deram. Não incomode com o que você aprendeu a carregar sozinho. Essa regra o protegeu por muito tempo. Ela o fez funcional, admirado, confiável. Mas agora começava a cobrar um preço alto demais. Ele estava cansado de ser o forte. Cansado de ser o exemplo. Cansado de ser a pessoa que nunca desmorona. Ele queria, pela primeira vez, ser apenas alguém que pode admitir que está sobrecarregado. Ele começou a sentir uma inveja estranha quando via pessoas sendo cuidadas. Quando via alguém chorando e sendo abraçado. Quando via alguém dizendo que não estava bem e sendo ouvido sem julgamento. Não era inveja no sentido de querer tirar aquilo do outro. Era inveja no sentido de perceber o quanto aquilo também lhe fazia falta. Essa inveja vinha acompanhada de uma tristeza profunda. Porque ele sabia que, em parte, era ele mesmo quem se impedia de viver esse tipo de experiência. Ele sabia que, se continuasse escondendo tudo, nada mudaria. Mas saber disso não tornava a mudança mais fácil. Havia um conflito interno constante. Uma parte dele queria continuar exatamente como estava, porque isso era seguro, conhecido, previsível. Outra parte dele estava cansada demais para continuar fingindo que estava tudo sob controle. Essas duas partes brigavam em silêncio dentro dele, todos os dias. Em alguns momentos, ele quase se permitia dizer algo. Quase mandava uma mensagem mais honesta. Quase respondia diferente quando alguém perguntava como ele estava. Quase deixava escapar uma frase que revelasse o que realmente sentia. Mas sempre parava no último segundo. Sempre se corrigia. Sempre voltava para o script. Ele começou a perceber que esse quase estava virando um lugar permanente. Ele vivia sempre à beira de ser verdadeiro, mas nunca atravessava essa linha. E isso era exaustivo. Porque exigia um autocontrole constante, uma vigilância emocional que nunca desligava. Havia noites em que ele ficava acordado pensando em como seria se alguém realmente o conhecesse por inteiro. Não só a versão calma, equilibrada, prestativa. Mas também a versão confusa, triste, insegura, cansada. Ele se perguntava se alguém ainda ficaria se visse tudo isso. Se alguém ainda o respeitaria. Se alguém ainda o amaria. Esses pensamentos o assustavam. Porque revelavam o quanto ele associava amor e aceitação à performance emocional. Revelavam o quanto ele acreditava, no fundo, que só merecia afeto quando estava bem. E essa crença começava a parecer insustentável. Ele começou a sentir que estava chegando a um limite. Não um limite dramático, não um colapso visível, mas um limite interno silencioso. Um ponto em que continuar do mesmo jeito simplesmente não parecia mais possível. Algo dentro dele estava pedindo mudança. Não em voz alta, mas com uma insistência cada vez mais difícil de ignorar.
Ele não sabia ainda o que faria com isso. Não tinha um plano. Não tinha coragem plena. Não tinha palavras organizadas. Mas sabia de uma coisa: ele já não conseguia mais fingir para si mesmo que estava tudo bem. E, pela primeira vez em muito tempo, admitir isso em silêncio já parecia um pequeno ato de honestidade. Depois de reconhecer, ainda que em silêncio, que não estava bem, algo começou a se reorganizar dentro dele. Não foi alívio imediato. Não foi clareza total. Foi mais como um deslocamento interno, quase imperceptível, mas real. Uma mudança sutil na forma como ele se observava e como interpretava o próprio cansaço emocional. Ele começou a se permitir sentir coisas que antes bloqueava rapidamente. Quando a tristeza surgia, ele não a empurrava para longe tão rápido. Quando a frustração aparecia, ele não a transformava imediatamente em piada ou silêncio. Não era que ele tivesse aprendido a lidar perfeitamente com essas emoções, mas agora ele ao menos reconhecia que elas existiam e que tinham algum direito de estar ali. Essa permissão interna trouxe um desconforto novo. Porque sentir de verdade dói mais do que fingir que está tudo bem. Quando ele parou de anestesiar as próprias emoções, percebeu o quanto elas estavam intensas. Havia uma camada grossa de tristeza acumulada. Havia uma raiva antiga, nunca expressa. Havia um luto silencioso por tudo que ele não viveu por estar sempre ocupado sendo forte. Em alguns momentos, ele se sentia quase frágil demais. Como se qualquer coisa pudesse quebrá-lo. Mas, ao mesmo tempo, havia algo estranho nisso. Essa fragilidade parecia mais honesta do que a rigidez emocional que ele sustentava antes. Era desconfortável, mas também parecia mais real. Ele começou a perceber que não precisava resolver tudo de uma vez. Que não precisava entender cada trauma, cada padrão, cada medo. Talvez o primeiro passo não fosse consertar, mas apenas parar de negar. Parar de fingir que estava tudo bem quando não estava. Parar de se tratar como uma máquina que precisa funcionar o tempo todo. Essa mudança de postura interna o fez enxergar suas relações de outra forma. Ele começou a notar como sempre se colocava como suporte, nunca como alguém que precisa de suporte. Como sempre oferecia escuta, mas raramente pedia para ser ouvido. Como sempre estava disponível para os outros, mas nunca disponível para si mesmo. Ele começou a se perguntar o que aconteceria se, em algum momento, dissesse algo simples como: "Eu não estou bem hoje." Não como um pedido de solução. Não como um drama. Apenas como um fato. Apenas como uma verdade pequena, mas real. Essa ideia o assustava mais do que ele gostaria de admitir. Porque dizer isso significava quebrar um personagem que ele havia construído ao longo de muitos anos. Significava correr o risco de decepcionar pessoas que o viam como forte. Significava abrir mão de um tipo de controle emocional que, embora doloroso, era familiar. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a perceber que continuar exatamente como estava também era um risco. Um risco mais lento, mais silencioso, mas igualmente destrutivo. Porque ele estava se apagando aos poucos. Estava se afastando da própria vida. Estava se tornando uma presença vazia dentro da própria história. Havia momentos em que ele sentia vontade de chorar sem saber exatamente por quê. Um choro contido, sem lágrimas, preso no peito. Era como se o corpo estivesse tentando liberar algo que a mente não permitia. Ele sentia isso principalmente à noite, quando tudo ficava mais quieto e não havia distrações suficientes para abafar esse ruído interno. Ele começou a aceitar que talvez não fosse errado querer ser cuidado também. Que talvez não fosse fraqueza precisar de alguém. Que talvez não fosse egoísmo querer ocupar espaço emocional de vez em quando. Essas ideias ainda eram frágeis, fáceis de serem esmagadas pelo velho hábito do silêncio. Mas elas existiam agora. E isso já era uma mudança enorme. Ele percebeu que, por trás de todo aquele autocontrole, havia um medo profundo de ser rejeitado se mostrasse quem realmente era. Um medo de não ser suficiente. Um medo de ser abandonado. Esses medos sempre estiveram ali, mas ele nunca os encarou diretamente. Agora, pela primeira vez, ele começava a olhar para ele sem fugir imediatamente. E isso doía. Mas também trazia uma sensação estranha de alívio. Como se, ao parar de correr de si mesmo, ele finalmente estivesse se encontrando, mesmo que esse encontro fosse desconfortável. Ele ainda não sabia o que faria com tudo isso. Não sabia se teria coragem de falar com alguém. Não sabia se conseguiria mudar seus padrões tão cedo. Não sabia se alguém realmente estaria disposto a ouvir. Mas sabia de uma coisa com clareza dolorosa: continuar fingindo que estava tudo bem já não era mais possível. Naquela noite, ele fez algo que nunca costumava fazer.
Ele não abriu nenhuma tela. Não colocou música. Não tentou se distrair. Apenas sentou em silêncio, sentindo o peso de tudo que vinha evitando há tanto tempo. No começo, isso foi quase insuportável. A mente queria fugir, criar qualquer desculpa para sair daquele momento. Mas, dessa vez, ele ficou. Ele começou a sentir o próprio corpo de um jeito diferente. A respiração pesada. O peito apertado. Um nó na garganta que não se desfazia. Era como se todas as emoções que ele tinha empurrado para baixo da superfície estivessem finalmente pedindo espaço ao mesmo tempo. Não vinham organizadas. Não vinham com clareza. Vinham como um bloco confuso de tristeza, frustração, solidão e exaustão. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou controlar isso imediatamente. Ele deixou o choro vir. Não um choro dramático, nem barulhento. Um choro silencioso, contido, quase envergonhado. Lágrimas que escorriam sem pedir licença, como se o corpo finalmente tivesse encontrado uma saída para tudo aquilo que estava preso há anos. Enquanto chorava, ele sentiu algo que não sentia havia muito tempo: alívio. Não porque os problemas tivessem desaparecido. Não porque tudo tivesse sido resolvido. Mas porque, por alguns minutos, ele não estava mais fingindo. Ele não estava mais sustentando uma imagem. Ele não estava mais negando o próprio sofrimento. Ele estava apenas sendo humano. Depois que o choro diminuiu, ele ficou ali, respirando fundo, tentando entender o que aquilo significava. Ele percebeu que não havia nada de errado com ele por se sentir assim. Que não havia falhado por estar cansado. Que não era fraco por precisar de apoio. Ele havia apenas carregado coisas demais sozinho por tempo demais. Essa percepção não apagou seus medos. Ele ainda sentia medo de falar com alguém. Ainda sentia medo de ser mal interpretado. Ainda sentia medo de incomodar. Mas agora havia algo diferente. Ele também sentia medo de continuar daquele jeito para sempre. E esse novo medo começou a pesar mais do que o antigo. No dia seguinte, ele fez algo pequeno. Quase ridiculamente pequeno. Quando alguém perguntou como ele estava, ele não respondeu "tá tudo bem" imediatamente. Houve uma pausa. Um silêncio estranho. Um desconforto visível. E então ele disse: "Na verdade, hoje eu não estou muito bem." Ele esperava rejeição. Esperava constrangimento. Esperava que a conversa morresse ali. Mas nada disso aconteceu. A pessoa apenas olhou para ele com atenção diferente e disse: "Quer falar sobre isso?" E, naquele instante, algo dentro dele quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ele percebeu que o mundo não tinha desmoronado porque ele foi honesto. Que as pessoas não o abandonaram porque ele mostrou fragilidade. Que ele não havia perdido valor por admitir que não estava bem. Ele havia, na verdade, ganhado algo que nunca tinha permitido a si mesmo: conexão real. Isso não resolveu tudo. Ele ainda teria dias em que voltaria ao velho padrão. Ainda teria momentos em que se fecharia de novo. Ainda teria medo. Ainda teria vergonha. A mudança não era mágica. Era lenta. Imperfeita. Cheia de recaídas. Mas agora ele sabia que havia outra forma de viver. Ele sabia que podia pedir ajuda. Ele sabia que podia dizer que não estava bem. Ele sabia que não precisava ser o forte o tempo todo. E esse conhecimento mudou tudo. Ele entendeu que ninguém perguntava se ele estava bem porque ele nunca deixava espaço para essa pergunta existir. Ele sempre fechava a porta antes que alguém pudesse bater. E agora, pela primeira vez, ele estava deixando essa porta entreaberta. No fim, ele percebeu que não precisava que todo mundo entendesse. Precisava apenas que alguém entendesse. E, mais do que isso, precisava que ele mesmo parasse de se abandonar emocionalmente. Enquanto o silêncio se instalava novamente ao redor, ele respirou fundo. Mas, dessa vez, o silêncio não era vazio. Era calmo. Era leve. Era diferente. Porque agora, ele não estava mais sozinho dentro dele mesmo.